O fim de tarde caía com suavidade sobre os prédios da cidade, pintando as janelas de dourado e estendendo sombras longas pelas ruas. Laura caminhava sem pressa pelo corredor do prédio antigo, com os passos lentos, arrastando consigo a sensação de ter aceitado um convite que não compreendia totalmente. Estava indo ao apartamento de Clara, colega de trabalho da irmã, a pedido da própria irmã, que insistira para que ela entregasse um caderno esquecido, desses com anotações soltas, rabiscos de ideias e números desconexos. É importante, ela vai entender, dissera Ana. E Laura, sem pensar demais, aceitou. Clara era o tipo de mulher que parecia sempre saber mais do que dizia. Não era exatamente bonita, no sentido clássico, mas havia nela um fascínio inexplicável, uma espécie de presença que fazia com que todos notassem quando ela entrava em qualquer ambiente. Laura a vira poucas vezes, todas breves, durante almoços de família, festas improvisadas ou eventos em que Clara sempre surgia ao lado de Ana, com um sorriso enigmático e um olhar que parecia ver além do que as palavras mostravam. O apartamento era no último andar, com uma varanda ampla e plantas espalhadas por todos os cantos. Clara abriu a porta, usando uma camiseta larga e os cabelos presos de forma displicente, como se a intimidade do lar a vestisse mais do que qualquer roupa. Laura hesitou por um segundo antes de sorrir. Minha irmã pediu para entregar isso. Clara estendeu a mão, mas não pegou o caderno de imediato. Seus dedos roçaram os de Laura com uma lentidão suave, e por um instante breve, mas marcante, os olhos das duas se prenderam. Foi um gesto casual, um toque sutil, mas carregado de algo que vibrava sob a pele. Você quer entrar? Está cedo ainda. Laura não tinha um motivo para dizer não, e também não sabia exatamente o que esperava ao dizer sim. O interior do apartamento refletia Clara de forma quase perfeita, minimalista, com livros empilhados em lugares improváveis, uma vitrola no canto da sala, tecidos pendurados como cortinas improvisadas, um aroma de incenso queimado misturado ao cheiro adocicado de chá recém-feito. Era um lugar onde o tempo parecia desacelerar, onde o silêncio não era desconfortável, mas denso. Posso te servir alguma coisa? Clara perguntou, desaparecendo na cozinha. Chá, talvez, respondeu Laura, caminhando devagar pela sala, observando os quadros abstratos nas paredes, os detalhes da decoração que revelavam mais do que palavras poderiam. Ela se sentou no sofá, cruzando as pernas tentando disfarçar a inquietude. Havia algo no ar, algo indefinido, entre a curiosidade e a tensão. Quando Clara voltou com duas canecas fumegantes, sentou-se próxima o suficiente para que seus joelhos quase se encostassem. Conversaram sobre trivialidades no início, trabalho, livros, a correria dos dias. Mas a conversa logo mergulhou em outros territórios, como se houvesse uma ponte invisível que as conduzia para camadas mais íntimas, mais subterrâneas. E Laura sentia, a cada frase, a cada pausa, que estava sendo levada para um lugar que não sabia nomear, mas não queria evitar. Os olhos de Clara se demoravam nos dela por segundos longos demais. Quando Laura sorria, Clara inclinava o rosto de leve, como se quisesse capturar aquele instante inteiro. E quando ela tocou seu braço por acaso, ao rir de algo, ao buscar equilíbrio, o calor do toque reverberou como uma corrente elétrica sutil, atravessando os poros, acendendo uma consciência corporal que Laura tentava ignorar. Você sempre observa tanto assim as pessoas? Laura perguntou, tentando soar leve, mas a voz saiu baixa demais, íntima demais. Só quando elas me interessam, Clara respondeu sem piscar. Laura sentiu o corpo enrijecer levemente. Não era desconforto, era outra coisa. Um frio que subia pelas costas ao mesmo tempo em que um calor estranho tomava conta de suas coxas, de seu peito,
de sua garganta. Estava consciente de cada parte de si, do modo como sentava, da forma como segurava a xícara, do batimento do coração que agora parecia um tambor sob a pele. Você me olha como se soubesse algo que eu não sei. Talvez eu só enxergue o que você ainda não teve coragem de admitir. Laura desviou o olhar, mas não recuou. Aquela frase ficou suspensa entre elas, como fumaça no ar, como algo que não se pode dissipar. E foi nesse silêncio carregado que Clara se aproximou um pouco mais, não com pressa, não com intenção explícita, mas com a lentidão de quem se aproxima de um segredo. O joelho dela encostou no de Laura e o toque pequeno foi como uma faísca. Você tem medo do que sente? Clara perguntou, a voz tão baixa que mais parecia pensamento. Laura não respondeu, mas não afastou o corpo. Sua pele já respondia, seus olhos já confessavam, seus lábios entreabertos já traíam a calma que tentava aparentar. O tempo parecia conter a respiração naquele momento, e então, com uma delicadeza que mais parecia provocação, Clara passou os dedos pela lateral do rosto de Laura, contornando sua bochecha, descendo até o queixo. O toque foi breve, mas deixou um rastro quente, como se a pele ali tivesse sido marcada. Você sente isso? Clara sussurrou. Laura mordeu o lábio. O coração batia como se quisesse sair pela boca. Sinto, disse enfim. A noite seguiu, mas de forma diferente. Não houve um beijo, ainda não, mas havia toques disfarçados, gestos que se prolongavam, respirações que se encontravam no meio do silêncio. E Laura sentia, no ventre, na nuca, nas mãos, que estava sendo levada para um lugar do qual não voltaria igual. Quando se levantou para ir embora, Clara a acompanhou até a porta, os corpos próximos, as palavras rareando. Obrigada pelo caderno, disse Clara, mas os olhos diziam outra coisa. De nada, respondeu Laura, e sua voz falhou levemente, traída pela tensão que a atravessava. Você vai voltar? Você quer que eu volte? Quero. E naquele instante, antes que qualquer impulso se concretizasse, antes que os desejos ganhassem forma, Laura saiu. Desceu as escadas com o corpo quente, os sentidos em torpor e o gosto do que não aconteceu queimando na boca como se fosse beijo. Ela sabia. Aquilo tinha começado, e não era só uma entrega. Era um mergulho. Os dias que se seguiram foram lentos e densos como o vapor que embaça um espelho após um banho quente. Laura vivia cada hora com a sensação de que o corpo ainda estava no apartamento de Clara, como se sua pele tivesse ficado marcada por mãos que mal a haviam tocado. Era como se o ar em torno dela tivesse ganhado outra textura, mais quente, mais denso, mais cheio de promessas veladas. Ana comentava sobre Clara com frequência, histórias do trabalho, piadas internas, pequenos relatos banais que antes não despertavam mais do que uma atenção distraída. Mas agora, cada menção ao nome de Clara fazia o coração de Laura acelerar levemente. Era como ouvir um código secreto, como se um universo à parte vibrasse por trás das palavras inocentes da irmã. Ela tentou ocupar a mente com tarefas simples. Caminhou mais que o habitual, organizou estantes que estavam esquecidas, revisitou livros antigos, mas mesmo as páginas familiares pareciam ineficazes para calar a memória sensorial do toque leve dos dedos de Clara em seu rosto, do cheiro amadeirado e doce do apartamento, da proximidade que queimava mesmo sem consumar-se. No quarto dia, chegou uma mensagem simples, direta. Esqueci minha planta no corredor. Pode me ajudar a trazer ela para dentro? Sem pensar, Laura respondeu. Estou indo. Clara abriu a porta vestida com uma regata fina que revelava a curva dos ombros e uma calça larga de algodão claro. O cabelo estava solto, um pouco bagunçado, como se tivesse acabado de acordar de um sono lento e preguiçoso.
Laura mal teve tempo de notar a tal planta, pequena, já dentro do apartamento, antes de perceber que o convite fora apenas um pretexto. Clara a encarava com um meio sorriso, um canto da boca curvado como se dissesse: "Você veio." E Laura estava ali, presa na moldura da porta, com a respiração levemente acelerada e os dedos trêmulos dentro dos bolsos do casaco. "Você não esqueceu planta nenhuma," ela disse, a voz baixa. "Não," Clara respondeu, aproximando-se lentamente. "Mas eu não queria te mandar uma mensagem dizendo que passei os últimos 3 dias pensando no teu cheiro." Laura estremeceu. "Então, você me enganou." "Não, eu só chamei você para mais perto." As palavras se dissolveram no ar pesado entre elas. Clara se aproximou mais um pouco, e Laura percebeu como cada passo dela parecia medir distâncias invisíveis. A atmosfera do apartamento se adensava com algo que era desejo, mas também suspense. Um silêncio prenhe de possibilidades. "Você ficou pensando?" Clara perguntou, agora tão próxima que os cabelos dos dois quase se tocavam. "Fiquei," Laura respondeu num fio de voz, mais do que deveria. "Então me diz uma coisa," sussurrou Clara, os olhos fixos nos dela. "O que você imaginou que eu faria se você voltasse?" Laura não respondeu. Não precisava. O corpo já dizia tudo. Os ombros levemente tensionados, a respiração entrecortada, os olhos entregues. Havia uma rendição silenciosa em cada detalhe. Clara passou uma das mãos pelos cabelos de Laura, afastando uma mecha com delicadeza. Os dedos pousaram atrás da orelha e desceram devagar pela nuca. O toque era leve, mas inconfundível. E quando a ponta dos dedos alcançou a base do pescoço, Laura prendeu o ar. "Você está com frio?" Clara perguntou. "Não." "Então por que está tremendo?" Laura fechou os olhos por um instante, como se precisasse se proteger do próprio corpo. E quando os abriu, Clara estava ainda mais perto, os rostos a 1 centímetro, talvez menos. E foi nesse espaço quase inexistente que a tensão se tornou insuportável. Laura ergueu a mão, encostando devagar nos ombros de Clara. O calor da pele dela irradiava como se suas palmas tivessem tocado uma brasa viva. E quando os lábios delas se encontraram, sem violência, sem pressa, foi como se um peso adormecido fosse arrancado de dentro. O beijo não foi urgente. Foi um gesto lento, construído no limite da resistência, com a delicadeza de quem sabe que está cruzando um território sagrado. As bocas se buscaram com reverência, os lábios se moldando, testando ritmos, descobrindo profundidades. Clara conduzia, mas com respeito, e Laura respondia, cada vez mais entregue. Quando se afastaram, ainda coladas pela respiração, Laura sentia o corpo em brasa, os olhos marejados de emoção que não entendia. "Você está bem?" Clara perguntou com a voz embargada. "Não sei," Laura respondeu. "Acho que sim, acho que estou diferente." "Você é linda quando não finge controle," sussurrou Clara, encostando novamente a testa na dela. Seguiram para o sofá. Sentaram-se lado a lado e o silêncio que se formou não era incômodo, mas carregado de sentido. Os dedos se entrelaçaram devagar, como se experimentassem uma nova forma de linguagem. E cada toque agora tinha peso. Um toque no joelho, um deslizar de dedos pelo braço, um encostar de cabeça no ombro. Laura sentia que estava sendo cuidadosamente desarmada. Não havia pressa. Clara parecia entender os limites invisíveis, mas também sabia como tocá-los, provocá-los, esticá-los. E a cada nova aproximação, Laura queria mais. Mais silêncio, mais toque, mais daquela presença que preenchia sem invadir. O céu escurecia do lado de fora, e o apartamento se tornava um casulo. Os sons do mundo lá fora se apagavam, e tudo o que restava era o calor dos corpos próximos, o cheiro da pele,
o pulsar do desejo que ainda não se concretizara, mas já era absoluto. Você pode dormir aqui se quiser, Clara disse de repente sem olhar diretamente para ela. Laura virou o rosto devagar. Você quer que eu durma aqui? Quero, mas não para te tocar, só para te ter perto. Laura sorriu, e naquele sorriso havia alívio, medo e uma pequena e crescente alegria. Aceitou, e quando se deitou na cama de Clara mais tarde, com o corpo ainda quente do que viveram no sofá, sentiu-se inteira e vulnerável e profundamente viva. Laura despertou com a luz delicada da manhã, atravessando as cortinas finas e desenhando sombras suaves sobre os lençóis. Por um instante, antes de abrir os olhos por completo, sentiu o peso cálido de um silêncio íntimo ao seu redor, o tipo de silêncio que só existe depois que algo mudou para sempre. A cama estava afundada ao lado, mas Clara não estava ali. Apenas o calor remanescente no travesseiro e um leve perfume de jasmim sobre o lençol denunciavam que aquela noite não fora um sonho. Ela se sentou devagar, sentindo a pele ainda marcada pela memória dos toques, dos beijos lentos, da forma como Clara sussurrava em seu ouvido, como se quisesse ocupar todos os espaços por dentro. Vestiu-se em silêncio, com movimentos leves, como se qualquer ruído pudesse quebrar a magia que ainda pairava no ar. O apartamento estava quieto, exceto pelo som de água correndo na cozinha. Quando entrou na sala, Clara estava de costas, os cabelos soltos, com a camiseta larga escorregando por um ombro. Preparava café como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, como se Laura sempre estivesse ali, como se o mundo não tivesse virado ao avesso na noite anterior. Bom dia, disse ela sem se virar. Bom dia, respondeu Laura com a voz ainda rouca da noite e das palavras que não foram ditas. Clara colocou 2 xícaras sobre a mesa e puxou uma cadeira com o pé. Sentou-se, cruzando as pernas, e então finalmente a olhou. Você dorme bonito, murmurou, com um sorriso contido nos lábios. Você me olhou dormindo? Olhei, por um bom tempo, e pensei que talvez eu estivesse me metendo em algo que não sei controlar. Laura sentiu o estômago apertar, não de medo, mas de uma estranha alegria, como se finalmente alguém tivesse colocado em palavras o que ela própria vinha sentindo há dias. Sentou-se também, aceitou a xícara, mas mal a levou à boca. Seus olhos estavam grudados nos de Clara, tentando decifrar os mistérios que se escondiam ali. Você me toca como se estivesse com medo de quebrar alguma coisa, disse. É porque eu sinto que você tem peças soltas por dentro. Clara respondeu. E eu não quero ser mais uma rachadura. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo mais denso. Laura sentia o peito aquecido, os olhos embaciados por uma emoção súbita, inesperada. Não era apenas desejo, não era só pele, era o reconhecimento de algo mais profundo, um lugar em que ela não deixava ninguém entrar, e Clara havia invadido sem pedir licença, mas com delicadeza. Você quer que eu fique? Laura perguntou finalmente. Quero, mas não sei o que fazer com isso. Nem eu. Elas riram, um riso contido, cúmplice, que dissolveu a tensão por um instante. Clara estendeu a mão sobre a mesa, e Laura entrelaçou os dedos nos dela. O toque, mesmo tão pequeno, reacendeu todo o calor do dia anterior. Aquele fim de semana, não saíram de casa, passaram o sábado trancadas naquele apartamento pequeno e cheio de silêncios expressivos. Viveram um tempo fora do tempo, assistiram filmes sem realmente assistir, comeram coisas simples, riram sem motivo e se tocaram, sem urgência, como se cada aproximação fosse uma nova descoberta, uma nova entrega. No fim da tarde, Laura estava deitada no sofá, a cabeça no colo de Clara. Os dedos dela acariciavam seus cabelos em movimentos circulares,
e o mundo parecia suspenso em uma respiração longa e serena. Você sabe que Ana não faz ideia disso, murmurou Laura. Sei. Ela vai ficar surpresa. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Eu nunca escondi de ninguém quem eu sou. Mas com você, não é uma questão de esconder, é uma questão de proteger. Laura ergueu os olhos. Proteger o quê? Você põe isso, ponto nós. Laura se ajoelhou no sofá, trazendo o corpo de Clara para perto. Os dedos passearam pela cintura dela, pelas costas nuas sob a camisa fina, descendo lentamente até encontrar o contorno do quadril. Clara retribuiu com um beijo no queixo, depois no pescoço, depois subindo pela mandíbula até encontrar a boca. O beijo foi intenso, mas controlado. Era como se ambas soubessem que não era hora de pressa. Havia uma cadência nas bocas, nos toques, nos suspiros entrecortados. As mãos de Clara subiram por dentro da camisa de Laura, encontrando a pele quente e trêmula. O corpo dela se arqueava em resposta, como se buscasse mais. Laura puxou Clara pela nuca, colando os corpos, sentindo o calor irradiar entre elas, os seios tocando-se por baixo dos tecidos, as respirações agora completamente fora de ritmo, mas ainda assim não se despiram. Não precisavam. Era o contato, o som, a vibração mútua que preenchiam tudo. Clara sussurrou algo que Laura não entendeu, ou talvez não fosse para entender. Talvez fosse só para sentir, porque naquele instante o mundo se resumia àquelas duas bocas, aquelas mãos, aqueles corpos tentando se traduzir sem pressa. Depois ficaram em silêncio de novo, envolvidas, suadas, os cabelos colados ao rosto, os olhos fechados, os corpos ainda unidos pelas lembranças recentes do toque. Isso está acontecendo, Laura murmurou, como se só agora compreendesse de verdade. Clara a abraçou mais forte. Sim, e eu não tenho mais nenhuma dúvida. A noite caiu devagar, e o quarto foi tomado por sombras dançantes, projetadas pelas luzes de fora, e no meio delas, Laura e Clara se descobriram mais uma vez, sem medo, sem pressa, sabendo que estavam, pouco a pouco, ultrapassando um ponto de retorno, e que a volta, se houvesse, nunca mais seria o mesmo lugar. O tempo, desde então, passou a medir-se por batimentos, por pequenos gestos, pela maneira como Clara ajeitava a gola da blusa de Laura antes que ela saísse, como se cada dobra de tecido precisasse tocar a pele certa, por mensagens curtas durante o dia, palavras soltas que carregavam segredos, lembranças da noite anterior, ou o peso doce de uma saudade nascendo antes mesmo da ausência. Laura, agora, vivia em dois mundos. O que todos viam, os cafés com a irmã, as aulas de pilates, as reuniões de trabalho, e o outro, secreto, onde Clara a esperava atrás de portas fechadas, onde os beijos tinham gosto de vício e as conversas sussurradas pareciam mais íntimas que qualquer confissão. A tensão, contudo, começou a se desenhar nas entrelinhas, não por falta de desejo, mas justamente por ele ter se tornado excessivo, avassalador, porque o corpo pedia mais do que os encontros roubados e os toques sutilmente disfarçados entre quatro paredes. O desejo crescia como uma onda que se forma longe, no horizonte, e que não tem como não quebrar. Numa sexta-feira, a irmã de Laura a convidou para um jantar. Clara também vai, disse Ana, sem saber o que aquele detalhe significava. Laura hesitou por segundos demais. Sentiu o estômago se contrair, como se a presença de Clara naquele outro espaço, público, fosse uma provocação. Mas foi. Com um vestido escuro, justo, o cabelo preso em um coque baixo e brincos longos que balançavam ao menor gesto, Clara chegou antes dela. Quando Laura entrou e a viu rindo com leveza ao lado de Ana, sentiu uma faísca silenciosa acender na garganta. Aquilo não era ciúme, era fome contida,
Era ver o que era seu sendo exibido sem toque. Era querer atravessar a sala e beijá-la ali mesmo. Clara, no entanto, a olhou com a lentidão de quem saboreia uma cena, e naquele olhar longo, mudo, haviam lembranças de noites entre lençóis, de dedos entrelaçados sob os lençóis, e da forma como Laura sussurrava seu nome em meio ao torpor. Foi apenas um segundo, mas Laura tremeu inteira por dentro. Durante o jantar, tudo era aparência. Risos, conversas, tópicos seguros. Mas debaixo da mesa, os joelhos se encontraram, as pernas se roçaram. A primeira vez que Clara encostou de leve sua panturrilha em Laura, esta teve que morder o lábio para conter um arrepio que subiu pelas costas. O segundo toque foi mais demorado, mais firme, as coxas pressionadas em um ritmo lento, como se dançassem secretamente enquanto falavam de viagens e receitas. Você está linda, Clara murmurou quando Laura se levantou para buscar vinho. Você não devia dizer isso aqui, respondeu com um sorriso tenso. Mas estou dizendo. Quando o jantar terminou, Laura tentou se despedir com naturalidade. Clara se ofereceu para levá-la de carro. Ana, distraída, aceitou com um aceno. O caminho até o prédio de Laura foi silencioso, mas não era um silêncio vazio. Era denso, espesso, carregado de tensão elétrica. A respiração de ambas se acelerava em intervalos diferentes, como se os corações tentassem se encontrar sem mapa. Os faróis da cidade desenhavam luzes intermitentes sobre os rostos delas, e cada curva da estrada parecia empurrá-las mais para o precipício que ambas desejavam. Quer subir? Laura perguntou quando desceram do carro. Eu só esperava que você pedisse, Clara respondeu. Subiram sem pressa. O elevador parecia lento demais. Nenhuma palavra foi dita ali, apenas olhares. Olhares que tocavam mais do que mãos. Assim que entraram no apartamento, Laura trancou a porta com um clique seco. Virou-se, e Clara já estava ali, a centímetros de distância. O vestido colava ao corpo, os olhos carregavam tudo o que não havia sido dito no jantar. Laura aproximou-se sem cerimônia. As mãos foram direto à nuca de Clara, os dedos enredando-se nos fios soltos do coque. Os lábios se encontraram com uma voracidade diferente daquela das noites anteriores. Agora havia urgência. Beijaram-se como se o tempo tivesse acabado. Os corpos colidiram com necessidade. As mãos se buscavam sem pedir licença. Laura puxava Clara com força pela cintura e ela respondia com as unhas nas costas, marcando caminhos sobre o tecido da blusa. O beijo descia pelo pescoço, encontrava a curva dos ombros, fazia a pele se eriçar. Clara a empurrou levemente contra a parede, e ali as mãos começaram a explorar sem hesitar. As roupas ainda estavam no caminho, mas já não significavam proteção. Eram obstáculos frágeis. Laura sentia os seios de Clara comprimidos contra os seus, as pernas trêmulas pela antecipação, e tudo nela pulsava. A pele, os músculos, a respiração. Foram tropeçando até o sofá. Clara a empurrou suavemente ali, e Laura caiu sentada, olhando para cima com os olhos em chamas. Clara ajoelhou-se entre suas pernas, deslizando as mãos por suas coxas, com lentidão quase cruel. Você me deixa louca, sussurrou. Então faz alguma coisa com isso. Laura respondeu, arfando. E Clara fez, com a língua, com os dedos, com os olhos fixos nela o tempo todo. Mas não foi apenas desejo. Foi arte, foi entrega. Foi como se, finalmente, o que havia crescido em silêncio dentro das duas explodisse em forma de contato, de calor, de movimento. Laura se arqueava, os gemidos abafados pela própria boca. As mãos apertavam os braços de Clara, os quadris pediam mais, pediam tudo, e quando chegou ao clímax, foi como um incêndio, total, absoluto, devastador. Mais tarde, quando se deitaram juntas, nuas, cobertas apenas pela penumbra da madrugada, Laura virou-se para Clara e sussurrou:
Você me fez perder o controle. Clara sorriu, encostando a testa na dela. Você nunca teve, só achava que tinha. A madrugada seguiu em silêncio, mas dentro do quarto, os corpos ainda falavam, ainda se encontravam, ainda se prometiam, sem dizer, sem precisar. As manhãs seguintes pareciam deslizar com suavidade sobre a pele, como se o tempo tivesse desaprendido a urgência. Laura acordava com o corpo colado ao de Clara, os lençóis desalinhados, os cabelos bagunçados e a respiração ainda densa de noites intensas. Mas o que a mantinha desperta, mesmo de olhos fechados, era outra coisa. Era a consciência sutil de que algo havia transbordado. Não era mais apenas desejo, era pertencimento. Era vício e paz ao mesmo tempo. A rotina, que antes tinha tons claros e previsíveis, agora pulsava em vermelho profundo. As mensagens de Clara eram menos frequentes, mas mais significativas. Bastava uma frase, um emoji, uma palavra perdida no meio de outra qualquer, e Laura sentia o calor subir pelas coxas como se as mãos de Clara estivessem de novo nela. Elas se viam com menos frequência, mas cada encontro parecia mais denso, mais urgente, mais cheio de silêncios que diziam tudo. E foi em um desses encontros que tudo mudou. Não por palavras ditas, mas por algo que Laura fez e que Clara entendeu sem precisar de tradução. Era domingo, tarde quente. Clara havia acabado de sair do banho, a pele úmida, o cabelo solto pingando gotas que escorriam pela curva das costas. Laura a observava em silêncio da poltrona, os joelhos juntos, as mãos pousadas no colo, o corpo inteiro aceso, mas contido. Havia um rubor nos olhos. Não do desejo, mas de algo mais fundo. Você está diferente, Clara disse, enrolando a toalha nos cabelos com movimentos calmos. Eu sonhei com você, respondeu Laura, mas não era um sonho erótico. Não, Laura negou com a cabeça. Era só você na cozinha, passando café, cantando baixinho. Clara sorriu, mas um silêncio espesso se instalou entre elas. Laura se levantou, caminhou devagar até ela, os pés descalços contra o piso frio. Tocou os ombros molhados de Clara e, num gesto que não carregava desejo, mas algo que doía mais, encostou o rosto ali. Respirou fundo. Eu quero isso, com você. Clara demorou a responder, mas quando respondeu, a voz saiu baixa e não era uma resposta direta. Isso, irmã? A pergunta caiu como um fio de tensão entre elas. Laura recuou um passo, olhou nos olhos de Clara. Respirou fundo. Ela vai se magoar. Mas o que seria mais cruel? Magoá-la por escolher você ou mentir para mim mesma por mais tempo? Clara não disse nada, mas o corpo dela tremeu levemente, e aquele tremor foi o bastante. A tarde se desenrolou em silêncio. Cozinharam juntas, mas em silêncio. Comeram na varanda, entre goles de vinho e olhares prolongados. E foi ali, quando Clara acariciava distraidamente os dedos de Laura sobre a mesa, que um beijo nasceu, devagar, sem fome, um beijo carregado de doçura e decisão, um beijo de quem já sabia o que queria. Depois do jantar, deitaram-se na cama de Clara. Não havia música, nem velas, nem palavras, apenas a respiração leve e o toque gradual dos corpos. Laura deslizou os dedos pela pele morna de Clara, como quem esculpe. Não havia pressa, só presença. Beijou os ombros, o peito, a barriga. Tocou com a boca tudo o que desejava desde o primeiro olhar. Mas dessa vez, com o cuidado de quem ama. Clara retribuiu do mesmo modo, como se cada gesto fosse um agradecimento, como se dissesse, eu te reconheço. O sexo não foi rápido, nem voraz. Foi profundo e terno. Um reencontro consigo mesmas dentro uma da outra. A noite se estendeu por horas, entre beijos e sorrisos contidos, entre abraços apertados e sussurros quase inaudíveis. Quando o sol surgiu e Laura acordou nos braços de Clara,
Não havia mais dúvida. Era amor. Ela contou para a irmã dias depois, numa tarde nublada. Escolheu um parque vazio, levou café em copos térmicos e ficou em silêncio por um tempo antes de começar. Ana ouviu tudo, sem interromper, sem desviar o olhar. No fim, respirou fundo e disse apenas: Você parece feliz. Nunca vi seu rosto tão leve. Laura sorriu com lágrimas nos olhos. Aquele tipo de sorriso que precede um choro bom, limpo, de libertação. Eu estou, respondeu. Clara a esperava na porta de casa, com os pés descalços e um sorriso que era quase um convite silencioso. Quando Laura se aproximou, não houve palavras, apenas o abraço. Um abraço longo, necessário, o tipo que dissolve medo. Ela sabe? Clara perguntou. Sabe. E me abençoou com o silêncio dela. Entraram de mãos dadas e o apartamento parecia diferente, mais claro, mais cheio de promessas. Naquela noite, amaram-se devagar, como se o mundo lá fora não importasse mais, porque agora não era mais sobre desejo,